Gestão de recebíveis, cobranças. Eu tenho certeza que você, empresário, está acompanhando a gente aqui, está tendo alguma inadimplência nesse período aqui de 2025, ou está tendo dificuldade de gerenciar o caixa pelo descasamento entre quando o dinheiro entra e quando ele sai da tua conta. É sobre isso que a gente quer falar com você hoje aqui, quer contribuir com você hoje aqui no Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E eu já quero começar te convidando a se inscrever aqui no canal, tá? Deixar a curtida, vamos combinar? Você já dá a curtida aqui. Se no final você não gostar desse conteúdo, que eu duvido, aí você pode tirar a curtida. Mas já se inscreve, deixa a curtida e manda esse episódio, compartilha para todos os teus amigos empresários que estão tendo algum desafio ali ou que precisam melhorar essa questão da gestão de cobranças, gestão de recebíveis. E para estar falando hoje com vocês nesse tema, a gente tem dois experts da M8 aqui. Eu nem me apresentei, né? Mas é Thiago Delagnolo, prazer. E tem aqui a Franciane Tomasi e o Neto Zimmermann. Tudo bem, gente? Vou abrir para vocês se apresentarem um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou especialista em gestão financeira da M8. Já participei de alguns podcasts aí. Quem está inscrito no canal, dá uma pesquisada ali. Nós já falamos ali sobre finanças, sobre questões tributárias. E hoje a gente vai trazer ali o tema de gestão de recebíveis, que é um fator determinante do caixa da empresa. É algo que influencia muito o fluxo de caixa de todos os negócios, principalmente do pequeno empresário. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem você está aqui, né? E meu nome é Neto Zimmermann, eu sou advogado, trabalho na cadeira jurídica da M8, sou advogado há 6, 7 anos, mas trabalho na área de direito há 13. E já devo ser figurinha marcada em vários podcasts aqui, né? E normalmente a gente está falando sobre a parte de empreendedorismo, né? E hoje a gente vai falar sobre a parte de como receber do que você trabalhou, né? É isso aí. Eu quero começar um pouquinho diferente, estava no roteiro. Vamos lá. Inovar. Quais são... Só vamos levantar exemplos. O que eu quero? Eu quero que quem está acompanhando a gente aqui se identifique com esse tema, porque talvez a forma como a gente falou, eles não tenham entendido direito o que a gente está se propondo. Então, tragam os problemas mais usuais que vocês veem os empresários passando nessa área de gestão de cobranças, recebíveis. Quais são os principais problemas? Primeiras damas. Eu acho que um dos maiores problemas, falando do micro, pequeno empresário, é o controle, a noção do tempo que leva entre você desembolsar o teu dinheiro para comprar mercadoria, se você é um comércio, uma indústria, comprar matéria-prima e até receber. Aí o que acontece? Muitas vezes você precisa vender em longo prazo, vender parcelado para fechar a venda. E aí você tem a questão do caixa de manter o capital, manter a empresa, o capital de giro por esse período. E aí, falando em recebíveis, não fazer uma análise de crédito do seu cliente antes de vender. E acabar pior, além desse descasamento entre o desembolso e o recebimento, é não receber. Então, aí você acaba tendo que recorrer a crédito, a taxa de juros altas, né? E acaba tendo um problema ali de inadimplência, às vezes, do seu fornecedor, problema de pagar os seus funcionários, a folha de pagamento, né? Então, vira uma bola de neve. Vocês sabem que eu vi uma reportagem essa semana... Nós estamos gravando isso aqui em maio de 2025, né? Eu vi uma reportagem essa semana que falava que 8 a cada 10 famílias brasileiras estão com dívida. Mas eu falo muito assim, ó, a Fran externou e foi falando sobre questões de utilização de caixa, né? Eu acho que na minha área o mais compreensível é o pós-venda. É quando a mercadoria já saiu e principalmente assim, como eu posso reaver esse dinheiro? Afinal, a mercadoria, para o empresário, a mercadoria ela não é muito viável de ser recebida. Recuperar ela, porque a partir do momento em que tu já começa a mercantilizar, eu tenho muitos clientes que a pessoa já mercantilizou, já fez a talhação, já fez a costura, já colocou para vender a mercadoria, ficou devendo e eu quero devolver mercadoria. Olha assim, mas o meu cliente não trabalha nessa área. Então, qual é a forma de você se precaver
e ter necessidade de receber uma mercadoria que você não vai conseguir vender. E pior, se vender, vai vender a preço de banana, né? Então, são as precauções que você acaba tendo nesse processo antes da mercadoria sair ou a partir do momento em que ela saiu, que você vai receber ela no curto prazo. O valor ao curto prazo. Se eu né? acompanhei o que você me falou, isso é o que aconteceu com a bolha americana há quantos anos atrás? Porque eles têm o hábito de A hipoteca, de né? hipotecar a casa, Sim. né? Eles não deram conta de pagar a hipoteca, o banco teve que tomar um monte de imóvel, só que o negócio do banco não é imóvel. Assim como o negócio da tua empresa não é pegar o produto de volta. Não vale a E pena. aí ele faz o que com esse monte de imóvel parado? Sim, até porque tu sabe que a mercadoria que saiu do teu empreendimento, ela é de qualidade. Mas o procedimento que acontece durante e após para colocar para vender ou não ter conseguido vender, não é responsabilidade tua e você sabe que pode ter acontecido várias coisas nesse procedimento que não é responsabilidade sua e pior, você ficou com essa mercadoria a preço de banana para receber para compensar o que você poderia ter premeditado, sabe? Eu acho que é o mais necessário para mim nisso. Dá pra gente afirmar que não ter uma boa gestão de cobranças e de recebíveis quebra uma empresa? Pode Com quebrar certeza. uma empresa? Eu uso muito a frase de que pior do que não vender é vender e não receber. Porque além dos custos que você teve para fabricar ou comprar aquela mercadoria, você tem todos os custos incidentes sobre a venda, que são tributos, são as taxas de vendas, caso você vende no cartão de crédito, ICMS, mas né? o cartão aí você recebe, né? Vender no cartão já é uma forma de você gerir esse recebível, mas assim, ó, emissão de boleto, tudo isso. Então, você teve todos os custos, além da fabricação, a venda, o custo de venda. Então, é melhor deixar a mercadoria lá parada, muitas vezes na dúvida de, ok, eu vou vender para aquele cliente, será que ele tem capacidade de me pagar? Essa tua lógica, ela cabe também para a história do custo fixo e custo variável, né? Exato. Se eu produzo sob demanda, ou seja, primeiro eu vendo e depois eu entrego, se eu vender errado ou vender para um cliente que vai me dar inadimplência, eu tive o custo do material, eu tive o custo da mão de obra, eu tive todo o custo variável daquela entrega, além dos impostos. Eu posso te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu semana passada comigo? Eu já tinha ouvido falar sobre Private Label, né? Que é aquela questão de você dar uma privacidade para uma empresa utilizar da sua marca sem utilizar o seu logo, vamos dizer assim. Ela usa só a sua etiqueta e a qualidade do seu produto, mas ela bota a estampa que ela quiser dela. Só que o Private Label é uma forma de você se precaver disso. Por quê? Porque a pessoa, pelo menos no contrato que eu fiz para a pessoa, o que acontece? Ela tinha uma quantidade X de mercadoria que ela era obrigada a comprar e pagar pelo menos 60% da mercadoria antes de receber. Então ela era obrigada a pelo menos garantir o seu custo. O lucro, que é aqueles 40% que viriam depois, eles eram variáveis com a quantidade do pedido. Então você já sabia mais ou menos que assim, você tirava o seu custo nos 60%, 40% era lucro. Então, como estava no contrato, se você conseguisse cobrar 40% ou pegar a mercadoria de volta e revender para uma outra pessoa, você sabia a qualidade da mercadoria, sabia qual era a mercadoria e como colocar ela no mercado. Até porque ele é um concorrente sem ser concorrente seu. Então, ele devolveria esse lucro. É um contrato que eu já tinha feito umas 2, 3 vezes, mas uma coisa que essa cliente pediu foi o quê? Olha, a mercadoria só sai daqui se for pago 60% antes de eu produzir. Eu achei que você falou uma sacada muito boa. Não é qualquer segmento que está acompanhando a gente vai poder aproveitar Claro. essa dica. Funciona Tem que olhar. muito bem para esses magazines, Sim, né? Principalmente fitness. empresas de rede ali. Fitness. Confecção, enfim, vestuário. Isso, vestuário. Porque aí você tem a intenção de compra, você precisa dar a entrada e aí é que é produzido, tem um prazo de entrega e depois negociado o restante, A né? entrada paga as contas, né? Isso. Já pagaria os custos. Ela garante assim, ó, teu funcionário, o custo todo lá atrás, até porque a mercadoria tem talhação, costura, é tudo pago com isso. E dali pra frente é o quê? Você ia ganhar 200 de lucro, você já ganhou pelo menos 150. Ficou faltando os 50 dos 40%, sabe? É uma garantia. Eu tinha ouvido falar muito sobre isso, comecei a estudar e eu vi que muita gente faz isso para garantir o custo. Aí cabe contrato, né, Neto? Cabe contrato.
Falando em contrato, Neto, meu amigo influente, você vai ser específico na resposta combinado. Sim. O mais específico possível, como eu diria. Quando a gente fala em contratos, se você fosse fazer uma listinha assim de elementos essenciais que tem que ter num contrato de cobrança para garantir que eu, empresário, não fique no prejuízo ou para que minimize o risco de eu ficar no prejuízo. Quais são os elementos que tu dirias para quem está acompanhando a gente assim, ó, o teu contrato de cobrança precisa ter uma cláusula disso, uma outra cláusula disso, uma outra cláusula disso? Eu vou citar 5 cláusulas que deveria ter, né? Primeiro, o objeto. Por quê? A gente está discutindo qual tipo. Tem gente que faz contrato sem objeto? Faz, porque daí fala assim, dívida. Só que dívida eu posso ser agiota. Isso pode configurar agiotagem, é crime, o contrato nem válido não é, ele é nulo. Se eu falo assim, você tá... Tiago está me devendo uma dívida, tá? Ela é oriunda da onde? Entendi. É agiotagem. Segundo, seria o que? A forma de pagamento. Porque a forma de pagamento ela tem que ser bem clara. Juros e multas, que normalmente as pessoas são bem específicas em deixar. Se eu não coloco juro e multa no contrato, eu não cito, eu não digo que é zero, eu não cito. Juridicamente, se eu me incomodar, eu posso cobrar? Juridicamente, tu poderia cobrar pelo menos a correção. Tá. Certo? E uma cláusula que é essencial que as pessoas esquecem de colocar, que é o quê? Tá, é um contrato. Se tu colocar 2 testemunhas e as 2 partes assinarem, é um título executivo extrajudicial. Então, a partir do momento em que a pessoa deixou de pagar, passou 1 dia, 2, dependendo como tiver escrito no contrato, ele já vira um título executivo. Tu já executa, penhora, Protesta. cobra, protesta, escreve o nome da pessoa no Serasa, tu inferniza a vida dela, porque a maioria dos contratos não tem o quê? 2 testemunhas. Então, primeira dica, objeto. Segunda dica, forma de pagamento. Forma de pagamento. Terceira dica, juros e multa. Juros e multa. A 4ª dica é, se for possível, um fiador. E a 5ª dica, perdão, seria uma cláusula resolutiva, né? Ali pelo que fala que é um título executivo extrajudicial com 2 testemunhas. Que todo contrato tem que ter. Por quê? Porque o Código de Processo Civil ele fala documento particular assinado por 2 pessoas, 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Ou seja, ele pode ser executado. Caso ele não tenha essas 2 testemunhas, ele é um contrato entre as partes em que ele é discutível o objeto. Ele vira uma ação cognitiva. Entende? O outro ele já é execuível. Cabe discussão, vamos falar assim. Se eu não tenho testemunha, cabe discussão. Cabe discussão. Se tem Se eu tenho 2 testemunhas... A outra parte tem que provar que existe o quê? Se não faltar um objeto. Ele é fruto de agiotagem. Ou ele é fruto de uma situação jurídica pretérita que é ilegal. Ô Neto, e isso das testemunhas? Hoje em dia, se eu falar na burocracia disso, simplesmente eu pegar a assinatura no ClickSign ou no GovBR das próprias testemunhas, além dos assinantes, é o suficiente para esse contrato ter um peso legal para funcionar dessa forma? Sim, só que é uma coisa que tem que ser bem esclarecido, né? Pelo menos a lei, ela exige que assim, que todos assinem. Então, o que acontece? Ou todo mundo assina de forma digital, ou todo mundo assina de forma física. Se tentar fazer híbrido, sabe? Misturar, pode dar problema. Então, o que eu indico para meus clientes? Compre um ClickSign da vida. Porque é R$ 59,90 por mês, só manda, a pessoa bota a foto, imagem, já foi. O Gov é melhor ainda, se for possível. Só que se trancar, é 24 horas para ele poder liberar. Só que todo mundo só tem um Gov. Tanto que tu não tem de pessoa jurídica, tu é obrigado a fazer um diferente. Mas pessoa física, eu tenho um, tu tem um, a Fran tem um. Não é igual o CNH, outro documento que tu pode ter 2. É um. Uhum. A assinatura digital, ela é legal, né? Certificada. Aí eu vou aproveitar, quem faz a pergunta é o Thiago, mas eu fiquei um pouco curiosa, porque eu acho que pode ser o caso da maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui. Né? Falamos em contrato. Contrato, geralmente, a gente faz quando é prestador de serviço, tudo mais. E quando, ou compras maiores, como nesse caso, quando você falou do private label. Mas quando é venda de mercadoria, a nota fiscal e a duplicata, por exemplo, ela já seria o documento... Ele não é, vamos dizer assim, a nota fiscal e a duplicata não seria, teria que ter um protesto. Que daí a lei exige que seja líquido, certo e exigível. Ou seja, ele tem que ser protestado porque daí passou do vencimento, né?
Pra você dizer que Tá. ele já preencheu os 3 requisitos para ser Mas execuído. aí com a duplicata, né, é possível Protestada. fazer o protesto porque existe o Pronto. documento ali comprovando de que houve a, a entrega da mercadoria, né? Isso. Houve a operação Comprovante de mercantil. mercadoria. Isso, Que aí, comprovante de inclusive, tem a ideia, muitas pessoas não fazem, mas assinar o canhoto da nota Sim. fiscal do recebimento da mercadoria. a data e com a data e com a assinatura da pessoa, principalmente quando é empresa, normalmente o funcionário recebe, então se dá como recebido, sabe? Comprovar o recebimento. Que é uma coisa que sempre se exige, né? O quê? Nota fiscal, duplicata, comprovante de entrega de mercadorias e protesto. Tem esses 4, é como se fosse um contrato assinado com 2 testemunhas. Ele é um título executivo extrajudicial. E agora, nossa, eu devaneei muito aqui. É por isso que, por exemplo, se eu fizer uma compra de um valor mais significativo no Mercado Livre, a Amazon eu não sei se tem isso, mas no Mercado Livre eu sei que tem, o valor é mais significativo, você precisa informar uma palavra-chave, um código pro entregador, Saber que é você. porque aí isso Pessoa funciona física. juridicamente como essa comprovação de que, É um eu, aceite. Mercado Livre, entreguei. Uhum. É o meu comprovante de entrega. Até pedir porque essa se tu palavra. pensar, qualquer pessoa pode receber hoje em dia. E aí o maior problema é o quê? Tu como consumidor, tu é a parte lesada. Então tu pode dizer assim, eu não recebi. De quem é essa prova? É do Eu Mercado não autorizei Livre. entregar para outra pessoa, né? Mas E com a assim, palavra-chave, só eu tenho. só tu tens. E ao mesmo tempo, o Mercado Livre, ele é 100%, ou vamos dizer assim, como tu é consumidor, ele é 90% responsável em entregar para ti. Direito do consumidor, né? Direito Tem do isso. consumidor. Mas é interessante, é importante, né? Quem está vendo a gente tomar esses cuidados de pedir a assinatura do cliente quando você faz a entrega, porque é muito comum, pode acontecer mesmo, e emitirem nota fiscal ou boleto contra a sua empresa, contra o seu CPF, e você não ter Sim. ciência, e isso não é possível, né, ser protestado. Então, você não corre o risco de ir para nenhum órgão de proteção do crédito, ter algum problema ali de crédito. Por quê? Isso não é real, né? Porque eu já vi muitas empresas emitindo boleto contra clientes meus, por exemplo, só que assim, não era devido. E mais, Aqueles né? boleto fake que a Tu gente pode fala. perceber que o cartório, o que ele faz antes de te protestar? Ele te notifica. Ele faz a notificação dizendo, em 3 dias, se você não pagar essa dívida, estaremos protestando. Por quê? Porque ele é obrigado a te notificar sobre isso. Por isso que, assim, entre particulares ou entre empresário e empregado, não tem necessidade de notificar. Hoje você executa diretamente. O juiz hoje pede para que você tenha uma cautela de tentar fazer uma resolução amigável. Mas a resolução amigável hoje, ela é uma linha tênue, porque pode ser via WhatsApp, só que o judicial, o protesto, no caso, quando é pro cartório, o que ele fala? Ó, em 3 dias iremos protestar esse título. Aí tu discute o título, mas ele tá fazendo a parte dele, tô te notificando, porque o teu credor tá dizendo que é devido. Eu só tô te notificando para não tirar o meu da reta, vamos dizer assim. É Sim. muito complexo isso. Para um caso de um questionamento. Não, Sim. isso aqui eu não teve essa operação. É inexistente, né? É nula. Eu dou uma dica, assim, eu trabalho muito com cobrança, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com isso. É interessante. Negociação de dívida é uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu faço, e isso eu aprendi no escritório que eu trabalhei, né? O que acontece? Eu notifico a pessoa e dou 3 dias. Eu mando a notificação formal, assim, bonita, ó. Fulano de tal, cordiosamente, bem respeitosamente, né? Solicitar o pagamento da dívida. Caso você tenha algum comprovante, favor me enviar. Caso não tenha, você tem 3 dias para retornar essa notificação sob pena de judicialização. Isso por quê? Porque eu dou 3 dias de prazo, notifico ele, então se eu judicializar, no meio da petição eu coloco, ó, não ocorreu tratativas administrativas, não ocorreu acordo via administrativo. Por isso que eu tive que utilizar da via crucis, que a gente chama, é o quê? Tive que judicializar para conseguir obter o meu crédito de volta. Via administrativo não teve oportunidade. Isso aí, me corrija se eu estiver errado, mas chegou na parte jurídica, foi para um juiz avaliar. Certo. O fato de você, empresário, ter primeiro notificado, ter dado prazo para a pessoa se explicar, acertar,
o juiz entende isso a teu favor como um ato de boa-fé? Tipo, eu tentei negociar antes, a pessoa não se movimentou, então eu sou obrigado a vir para a justiça. Ou não existe esse... Abstratamente existe. Tanto que hoje existe muitos contratos que você adquire que a pessoa fala assim, ó, coloca cláusulas de arbitragem, de mediação e arbitragem, em que você é obrigado, antes de judicializar, a levar para mediação e arbitragem. Existem essas cláusulas hoje? Existe muito contrato grande que coloca isso? Sim. Só que contratos pequenos em que você já vai... você sabe que a pessoa não vai pagar, que não tem possibilidade, o fato de você só notificar e informar ela não vai ser desnecessário. O importante é assim, ó, você saber quem é o destinatário final e ter avisado ele se quiser. Porque daí, realmente, se ele não respondeu, não tinha o que fazer. Mas se o juiz disser assim, ó... Porque eu tinha um juiz na comarca em que eu trabalhava que ele falava assim, ó... Extingue-se o processo, solicitamos que o credor, no caso, né... tente uma tratativa administrativa. Ou então, quando era Código do Consumidor, principalmente. Vou extinguir o processo, pois o consumidor não tentou resolver das formas mais... consensuais cabíveis, que é o quê? Consumidor.gov, qual era o outro? Tinha mais um de consumidor também, tinha dois portais de consumidor em que o juiz falava assim, ó, extinguiu o processo, pedia para tentar fazer uma tratativa dessa, mas isso era para eximir o fornecedor de pagar danos morais. Isso acontecia muito, porque ele, tinha muita ação de dano moral, ele assim, vou fazer o quê? Tem o canal do consumidor.gov. Acesse primeiro o consumidor.gov e depois vem a Já mim. tem uma quebra ali, né? Tem gente que não vai se dar o trabalho, vamos falar assim. Isso. Até porque eu falo por mim, todas as vezes que eu acionei o consumidor.gov, eu não tive retorno. Eles têm uma resposta pronta e essa resposta pronta é só para eu arquivar para, tá aqui. Tem um arquivo aqui dizendo que eu falei com eles. Eles só não me responderam como eu queria. Mas teu papel tu fez. Meu papel eu fiz. E quando a gente olha para esse contrato, tá? Principalmente para isso das cobranças, o que a gente pode, ou melhor, quando é o melhor momento para eu decidir, não, agora eu vou acionar judicialmente esse cliente? O que tu acha, né? Ali, quando se extinguiu todas as medidas administrativas que você comentou, né? Existe um prazo. Aí vai muito do relacionamento que você tem com o seu cliente. Isso, eu ia dizer. Porque, às vezes, você fez uma única compra, ok. Falando administrativamente, as duplicatas, a cobrança, ela já vem com uma instrução de protesto, a maioria. Se a sua não vem, recomendo colocar. Após 15 dias, o vencimento será encaminhado para protesto. Já tem o aviso do cliente. Então, assim, é feito toda a comunicação. Aí existe automações, né, dos sistemas bancos, às vezes até os próprios sistemas o RP, o sistema que você usa na sua empresa, que eles enviam periodicamente mensagem para o cliente. Tem um banco muito comum, né, uma plataforma de cobrança muito comum, que funciona como banco, o Asas, que ele faz esse trabalho, notifica pelo WhatsApp ou por e-mail, mas tem várias, esse é um exemplo. Então, assim, a cada 2, 3 dias após o vencimento, manda o aviso. Né? Tenha certeza de que você esgotou todas as medidas que você podia ter de cobrança. Aí, após isso, tem a instrução de protesto. Coloca a instrução para o cliente, sua duplicata será enviada para protesto, por isso não houve o pagamento dentro do prazo, e envia para protesto. Aí o cliente vai pagar ou não, né? Porque existem empresas que são inadimplentes, que não pagam, mas vai ser enviado a carta de cobrança, né? Do cartório, enfim, encaminhado para os órgãos de proteção de crédito. Dependendo da empresa, do cliente, da pessoa, ela paga. Caso contrário, daí teria que recorrer a medidas judiciais de cobrança, né? Aí entra o trabalho do neto. Mas, assim, ao meu ver, sem fazer todas essas tratativas com o cliente, e dependendo do relacionamento, tem até entrar em contato, tentar uma renegociação, eu não vejo por que recorrer a medidas judiciais.
Posso te dizer o meu? Eu sou mais sorrateiro nisso. Principalmente com relação aos meus clientes. Eu sei que tu preza muito pela relação do cliente. Eu penso assim, ó. Tu é minha cliente. Eu prezo pelo teu dinheiro. O devedor, pra mim, no caso. A outra parte, ela foi despretensiosa e ela foi sorrateira. Então, eu sou aquela pessoa que, assim, eu já falo assim, olha, a partir do momento em que veio pra mim, eu vou ser incisivo. Como assim incisivo? Eu vou notificar a pessoa. Ah, beleza. Quer ver uma coisa que eu uso muito e que é muito interessante? Assim, a pessoa pega uma mercadoria, ela não pagou 1 centavo dessa mercadoria. A primeira coisa que eu coloco na notificação é a apropriação indébita. Pelo 163 do Código Penal. Por quê? Você ficou com a mercadoria que estava em sua posse, você não pagou por ela, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Sou bem sincero. Na hora a pessoa vem para querer pagar. Se é mercadoria, na hora a pessoa vem querer pagar. Porque daí ela tem medo porque penalizou. Porque via judicial a pessoa pega e fala assim, eu tô devendo, tu é mais um credor que tá aqui. Não. A diferença é a forma com que você cobra. Então eu penso que assim, primeira coisa, tá, recebi uma cobrança. Tá, normalmente a pessoa passa a cobrança para mim depois de 1 mês, até mais. E aí tá, 30 dias, busca de bens. Carro, moto, imóveis, a pessoa tem condição financeira, tem dinheiro, tá bom, beleza. Notifiquei a pessoa não me respondeu em 5 dias, judicializa. A primeira coisa, já bota uma restrição administrativa nos carros e nas motos. Já notifica a pessoa de novo formando, ó, querido, o processo foi ajuizado, inclusive foi penhorado tal bem. É verdade? Não é, mas a pessoa já fica com o pé atrás, porque ela não consegue transferir um carro. Daqui a pouco, ela sabe que ela vai receber uma intimação do oficial de justiça, uma citação, no caso. É que você, advogado, sabe exatamente tudo que tu pode tentar pra pegar a pessoa. Pra encurralar O ela. O empresário não vai saber disso tudo. E assim, em alguns tipos de empresas, a gente cria um vínculo com o cliente que se torna, às vezes, um pouco mais difícil fazer esse movimento. Mas se você não tem o vínculo, né? Sim, por isso que eu falo. A primeira coisa que eu falo pro cliente, sou eu. Como assim? Se ele perguntar, sou eu. Se ele quer brigar, sou eu. Se ele quer reclamar, sou eu. Se ele quer xingar, sou eu. Tu tentou o máximo possível e tu pediu pra eu fazer o meu serviço. Terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. Não, e que de 100%. verdade, aí você tira essa relação comercial de frente, assim. É uma empresa terceirizada que faz alguém, né? O meu advogado é terceirizado que ele faz o meu processo de cobrança. Não tem mais processo da controle. empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Não Tira a tenho mais personalidade. controle sobre isso. Não tenho mais controle sobre isso. É 100% dele. Eu sou muito assim porque eu acho que assim, exime a tua responsabilidade. Ah, beleza, vou perder meu amigo, vou perder meu cliente. E ao mesmo tempo, profissionaliza o seu negócio. Você profissionaliza dizendo assim, olha, eu tenho alguém específico para cobrar ou para restituir o crédito que me foi tirado. Não é relação pessoal, não tem nada a ver com a nossa amizade, não vai estragar a nossa amizade. Ele está fazendo o trabalho dele pelo qual ele recebeu. Inclusive, na cobrança, ele vai estar cobrando o valor de honorários. Não está sendo gratuito, não é serviço pro bono. Aí eu ia chegar também. Tem o valor do honorário, tem o custo de eu fazer uma cobrança. Certo. Então eu poderia presumir que existe um piso de valor que justificaria eu fazer algum movimento de cobrança desse tipo? Porque, por exemplo, se é uma cobrança de R$90, um advogado não vai me cobrar R$30 para fazer esse processo. Não, hoje é bem relativo isso. Até porque, assim, ó, se você é uma pessoa que cabe no juizado de pequenas causas, normalmente o honorário do advogado ele é sobre o valor do seu êxito. Eu falo assim, eu cobraria sobre o valor do teu êxito, se fosse um juizado especial. Agora, se é na justiça comum, eu falo assim, Thiago, tem, sei lá, tá se cobrando R$3.000. O que muda de uma justiça para outra é o valor, é isso? O valor e o tipo de empresa ou o tipo de pessoa que está do outro lado. Você tem que você tem que se enquadrar na 9.099, que é a lei do juizado de pequenas causas. Se você é uma empresa que não se enquadra nesse, você vai ter que ir para a justiça comum obrigatoriamente. Então, quando você vai para a justiça comum, tem custas iniciais, oficial de justiça, qualquer coisa que você faz lá, você paga. Porque aí é o tribunal que determina. Entende? Nesse caso,
na tua visão, assim, eu sei que isso é muito subjetivo, porque depende o que vai girar tudo no processo. Mas de uma forma bem grosseira aqui, para quem está acompanhando a gente ter uma noção. Ok, a minha empresa tem que ir pela via comum, não pode ir para o juizado especial, tá? Certo. Qual é o valor mínimo de cobrança que você diria assim, olha, menos do que isso, as custas não vai justificar o movimento? Eu acho que é acima de 5 mil reais. Acima de 5 mil. Acima de 5 mil reais. Porque assim, se você pegar custas iniciais de 5 mil reais, é em torno de 300, 400 reais, que é o mínimo. Aí você pega, diligência. Por quê? Porque eu vou ter que ir ao Detran, registro de imóveis. Isso tudo vai gerar emolumentos para você ter que pagar. Então, já vai ser custoso. Aí eu falo assim, vai ter que ter uma audiência de conciliação? Se for necessário, sim. Vou ter que entrar em contato com o cara. Porque às vezes o cara vem desesperado quando ele recebe o oficial de justiça. E ele vai gastar com o advogado. Então, se tu for colocar isso tudo no bolo, só a diligência disso não vai valer a pena para você entrar com uma ação. Eu quero cobrar 900 reais porque ele deixou de me entregar uma janela. Eu olho assim, 900 reais, E se eu te cobrar uma consulta de 350, é caro? Eu falei, sim. Se eu cobrar 20% não é nada, pelo estresse que eu vou ter para poder entrar com uma ação. Ir no registro de imóveis, fazer toda essa diligência para você dizer assim, olha, então, tá aqui 30 reais, não vale a pena. E muitas vezes o devedor ainda, dependendo de como ele, né, alegar que ele não tem condição de pagamento, ele vai pagar ali parcelado assim. E o pior é aquele que assim, que tipo, ele fala assim, eu não me importo. Tá bom, então tu vai abrir o site do tribunal, o cara tem até dívida trabalhista, o cara pega principalmente empresa, assim, que o cara tem dívida trabalhista, olha assim, meu Deus, na cadeia de devedores, eu tô lá como se fosse uma recuperação judicial, eu sou um quirografário, eu tô no final da fila. Ele não vai me pagar, porque ele tem outras coisas que podem tirar patrimônio dele para cobrar da empresa. Então não vale a pena. Né? Inclusive, porque trabalhista... Agora, se não tem, se o cara assim, só tem tu, e tu sabe que tem condições, aí assim, uns 5 mil, 10 mil, dá gosto. Porque a hora que bloqueia o dinheiro na conta, a pessoa vem porque eu não tenho para comprar. Teve um que ligou para mim, ele tava nem aí em pagar a parcela de 560 reais. Mas aí você falou um negócio ali, né? A pessoa já tem um monte de processo. Mas por que não se fez uma análise de crédito quando se vendeu? E isso, que aí a pessoa esquece de olhar um Serasa, às vezes. A pessoa deixa de olhar um Serasa. Tu olha assim, meu Deus, mas tu não olhou... Que é barato a consulta, né? É bem barato. Você paga mensal, aí tem direito a tantas consultas, né? SPC, Serasa, aí tu vai no... O próprio Asas te dá eu não quero pagar mensalidade. No próprio Asas tem a opção de consultar, acho que é por R$19. Cada consulta, né? Você compra, paga avulso. Então tem muito... Aí você pega uma pessoa que ela já tem 50 protestos. mas a empresa dela vale 1 milhão. Ela tem 50 protestos. Ela tem um monte de dívida trabalhista. E tu fala assim, não, mas eu quero vender porque ele prometeu que nas outras ele pagou. Nas outras quando? Na última, ele fez 2 compras. Uma ele pagou. E aí na segunda eu vou liberar um crédito dobrado. Aí tu olha assim, mas uma pergunta. Vamos fazer um contrato que a gente bota um fiador. Não tem um fiador. Tu olha assim, e a tua esposa? Aí a pessoa pega e fala assim, não, eu sou casado, mas ela não vai assinar. Tu olha assim, se a tua esposa não confia que tu vai pagar... Eu ia dizer, a mesma coisa que confiar tá num relacionamento, alguém que te trai e tu diz assim, não ele traiu problema. Lá outra pessoa, eu não vai trair. Eu não sou a próxima. Não. Tem lógica. Entra muito uma questão relacional, né? Entra muito uma questão de autoestima também, de medos e inseguranças. Aí... E também, às vezes, escassez, né? Que, tipo assim, você pega um empresário que ele não vende nada, daqui a pouco alguém aparece e diz que vai comprar o estoque dele todo, ele fica com o olho desse tamanho e esquece o principal. Exatamente. Então, tem uma dose aí de autoconhecimento que é importante para você entender os gatilhos que te dá nessa hora de não consultar, de vender para alguém. É que assim, quem está acompanhando a gente provavelmente não me conhece nessa profundidade para entender que eu trabalho como consultor de empresas, mas eu trago muito forte uma questão do pessoas, do desenvolvimento pessoal, a parte de energética. Sim. Eu trago muito isso. E assim, eu comuniquei até para vocês. Na minha visão, muitas vezes não é sobre o dinheiro que eu vou ganhar, o que eu vou recuperar ajuizando, mas é sobre eu emanar a energia para o universo, ou eu me posicionar no mundo emocionalmente, dizendo assim, eu defendo o meu. Eu defendo o meu. Eu não sou mais o tipo de pessoa
que as outras pessoas vão tirar proveito. Sim. Até porque, assim, Thiago, vou ser sincero. Se tu quiser e tu sabe usar, tu consegue achar o gatilho da pessoa. Então, tu faz ela comprar ou então vender o que tu quiser, se tu chegar com o gatilho certo. Se tu chegar com a pessoa com o gatilho de escassez assim, cara, eu vou te tirar, a tua empresa tá vendendo pouco, eu vou comprar todo o teu estoque e vou fazer tu ganhar muito mais, porque eu vou te pagar em dia. Ela chegou com um gatilho da escassez na cabeça de uma pessoa que tava vendendo pouco, então com o gatilho certo, tu consegue... Muitas vezes cai no golpista, né? Existem pessoas mal intencionadas. E muitas vezes também, nós estamos falando de pessoas mal intencionadas, mas às vezes o devedor realmente, porque ele passou por uma dificuldade, e por isso que eu digo, se esgota as possibilidades administrativas de uma renegociação, alguma coisa assim, né? Tenta o contrato para buscar, que muitas vezes Quero falar com você agora, tá acompanhando a gente aqui, ó. Tá gostando desse bate-papo até aqui? Então, eu quero te lembrar que esse podcast, os especialistas que estão aqui contribuindo com você, são experts da M8, tá? M8 Expert. O que é a M8? A M8 é uma plataforma de mentorias para empresários, para você que está acompanhando a gente. Para que você tenha esse suporte financeiro, jurídico, de vendas, de gestão de pessoas, marketing, posicionamento digital, para que você se sinta amparado. A gente quer amparar você. Muito semelhante como a que a gente já está fazendo aqui no podcast. A gente sempre procura trazer conteúdo muito atualizado aqui para você, justamente porque é o timing. A gente sente que é o timing que você está precisando dessa informação, a gente está trazendo. A M8 trabalha muito isso, de estamos estendendo a mão para te acompanhar. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você se cadastrar e conhecer um pouco mais da M8, ter acesso lá a mais de uma centena de mentorias gravadas lá, tá? E já que já fiz o merchan de vou fazer também de novo o pedido do canal do YouTube. Não é inscrito? Se inscreve. Vai, clica no botão de se inscrever e curtida e já vai botando aqui nos comentários. O que você mais gostou até aqui desse bate-papo, tá? Continuando. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu só sei fazer essa pergunta porque vocês que falaram antes para mim, porque eu não fazia ideia disso, tá? Então, existe horário certo permitido para fazer cobrança? Existe. E não é o ChatGPT que fala nisso. Mas a cobrança em si, finais de semana, se eu não me engano, é das 8 às 2 da tarde. Das 8 da manhã às 2 da tarde. Sábado e domingo. Sábado. Domingo não, se eu não me engano. Não. Agora, sábado não. Sábado sim, né? Domingo não. E durante a semana, se eu não me engano, eu acho que é das 8 às 8. Ou é das 8 às 6? das 8 às 20. Das 8 às 20. Só que assim, aí tem o checklist, né? Cobrar é diferente de notificar. Oh, Jesus. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu ligo pro Thiago e falo assim, ó. Thiago, você tá me devendo um valor assim, assim, assado. Ou tá devendo pro meu cliente um valor assim, assim, assado. Vamos negociar assim, assim. Aí tu... você tá me cobrando, 7 horas da noite. Aí, tá bom, a gente tá conversando. Depois das 8 eu não posso fazer isso. Agora, eu notificar formalmente o Thiago informando que ele tem um débito a ver com o Neto ou com a empresa do Neto e é um escritório de advocacia que tá te mandando, não é cobrar. Eu só estou tentando te dar ciência de que existe um valor a ser acertado. Isso não é cobrar. Um dia um cliente me notificou, um dia ele falou pra mim, porque você não pode me cobrar às 9 horas da noite. Eu falei, mas se tu olhar, eu te notifiquei. Você avisa que existe o débito em aberto. Que existe o débito aberto. Tu não tá dizendo assim, eu quero que você me pague agora. Eu quero que você me pague agora. Não, só agora. estou te avisando que tem o débito em aberto. Então, no caso, isso aí entraria por causa dessas plataformas que mandam mensagem automática. Então, é uma notificação. É uma notificação. Pode ver que ele não fala que você tem um débito. Ele fala que você tem uma pendência a resolver com fulano e tal. E às vezes as pessoas ficam, não, mas fulano tá me cobrando 8 horas da noite. Não, ele só te notificou. Como o Asas às vezes fala, você tem um boleto em aberto com fulano e tal. Ele não fala valor, ele não fala... Verifique. Verifique. Ele sorrateiramente encobre uma cobrança. Mas é uma notificação. Então, assim, vai daquela...
fulano só atende depois das 7. E ele depois das 8. E ele não me responde. E se eu notificar ele? Porque eu notifico ele, dou 3 dias e ajuizo a ação. Porque ele tá ciente que ele tá me devendo. Só estou notificando, não estou cobrando. Acontece direto com e-mail. Cara, às vezes tu recebe e-mail 8 horas da noite. E o que acontece? 10 horas. O que acontece se eu for cobrar depois desse horário? Se fosse cobrar, É. aí é cabível uma ação de indenização por danos morais, porque isso é uma... Eu não perco o direito de cobrar Não. judicialmente. Eu não Judicialmente, perco esse direito, não. isso não me prejudica. Não. Mas ele pode, em contrapartida, ele ganha a brecha para Poder me fazer uma processar ação por de danos indenização. morais. É Isso. como se fosse, digamos assim, né? Tu vai saber muito mais, né? A forma como é cobrado, né? Como antigamente, assim, você não pode Isso. colocar no mural da sua empresa o nome dos devedores. Isso A é... moral da vergonha. Você tá fazendo vexame, você Isso. é difamando a pessoa. Não é difamando, tá difamando, porque caluniando é se fosse crime, né? Difamando, injuriando se você falar sobre a má índole da pessoa. Ou, Mas ali você tá difamando ela, né? sim, ou até cobrar, por exemplo, na frente de outras pessoas, assim, de uma Isso. forma que está no Bruta. meio de família ou terceiros que não conhecem fazer a cobrança, Isso. assim. Tanto que você olha assim nessas lojas, às vezes que você vai e você tá devendo, a pessoa pode vir aqui? Então, a gente verificou uma inscrição no Serasa no seu nome. Você pode estar verificando, estar regularizando. Só não fala de qualquer jeito. Ô, Isso Fran, e como que a saúde, como que a gestão dos recebíveis impacta na saúde financeira de uma empresa? É caixa, né, gente? Isso é essencial. Você cuidar. Claro que quando você tem uma empresa, você precisa colocar uma taxa de inadimplência. Dependendo do negócio, principalmente quem trabalha com mercadoria, meios de pequenos valores, tem uma taxa, um percentual de inadimplência. Então, o que acontece? Monitorar essa taxa de inadimplência para eles ficar dentro do aceitável. Aí, o aceitável para cada negócio é uma coisa, mas assim, 3, 5% no máximo. Porque, vamos dizer assim, o que eu vendi, 5% do que eu vendi vai fora. Né? Eu não vou posso receber. perder, É o vamos meu dizer assim, né? lucro inteiro que foi embora. Nem só o lucro, né? O valor. E Não vai impactar tanto no meu Isso. fundo, né? isso vai interferir porque você precisa ter, dependendo do teu prazo de recebimento, se você tem que fazer uma negociação parcelado para conseguir fechar uma venda, você precisa ter um caixa para suprir isso, como eu falei ali no começo. Então, assim, precisa ter uma reserva de emergência, ter um controle, um fluxo de caixa, reserva de emergência para os casos de inadimplência, né? Se caso aumentar essa inadimplência, acontecer algo assim que seja muito fora da curva, você tem um suporte para você não precisar recorrer a crédito caro. E, principalmente, o que acontece? As pessoas que antecipam recebíveis. Isso é muito arriscado, porque duplicata. você está antecipando duplicata, né? Antecipação do recebível, quando é no cartão de crédito, você tem a garantia de que você vai receber. O risco ficou com a Com bandeira. a administradora do cartão. Mas, se você antecipa duplicatas, se caso o teu cliente não pagar, você precisaria honrar esse pagamento com o banco, porque senão você tem mais juros sobre atraso, e muito altos, dependendo do banco financeiro que você tem. Então, assim, vai antecipar recebível, tenha cuidado o que você vai antecipar. Entendi. Escolha, né? Escolha o cliente que você vai E antecipar. escolha a instituição financeira. Pesquise muito, Inclusive os clientes, quem você vai antecipar, aquele que você sabe que paga em dia e tudo mais, né? Clientes que já tá na sua carteira, que você fez uma análise de crédito, se na necessidade de antecipar. E claro que se você vai antecipar recebível, você não tem caixa, né? Mas em vias normais é tu ter uma reserva de emergência para suprir esse período. Às vezes, o ideal era que tivesse o caixa. Mas, ok, não tem. Às vezes, a antecipação, ela me possibilita comprar um material à vista com desconto, e o desconto que eu ganho é maior do que o custo da antecipação. Sim, é isso que Então, precisa ser feita essa... É uma análise que ela é multifatorial, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Sim. Porque se ele me der uma economia maior do que o que eu pago de taxa para antecipação, talvez compense. Às vezes você coloca, né, a taxa de antecipação, você já embute no preço. Vamos dizer de quem vende produto mais alto ticket. Você deu um exemplo ali da marcenaria, né? Sim. Eu vendi geralmente
paga a metade, ou eu fiz no parcelado. Porém, eu preciso do valor para comprar o material para eu produzir, para entregar para o meu cliente. E eu já embuti essa taxa, esse valor que eu tenho que antecipar o recebível para conseguir fazer isso. Então, tá tudo certo, mas tem que ter essa noção de que se você não tem caixa para suprir, antecipar o pagamento dos seus fornecedores, aí depois, só após isso receber, você precisa embutir dentro do teu preço a taxa de antecipação. E isso impacta na precificação também, né? Porque se você não considerou isso, porque não é de praxe no teu negócio você antecipar. Então, não considera no cálculo do teu serviço, do teu produto. E aí você precisa antecipar, você está matando o lucro que você tinha colocado, e às vezes a percentual de lucro nem cobre a taxa da antecipação. Exato. E aí você está vendendo no prejuízo. É o que acontece com muitas empresas, muitos negócios, né? Você só fica rolando dívida. E aí quando chega nesse ponto, não é bem o assunto do nosso episódio hoje, mas quando chega nesse ponto, recorra a um capital de giro, vai buscar outras formas de levantar capital. Uma coisa assim que eu falo até por experiência com alguns clientes meus. Faz uma diferença gigantesca você pesquisar. Pesquisar, assim, ó. E o que eu vejo muito acontecendo, tá? O empresário tem uma conta de 30 mil que vence amanhã. Amanhã. Ele deixa amanhã para ver como ele quer. Tipo, no dia que vence, que ele vai atrás para ver como é que ele vai conseguir esse dinheiro. Só que no dia você não faz muito milagre. Você fica muito. Você tem que se sujeitar a, muito provavelmente, a crédito caro. Crédito caro. Sim. Agora, poxa, você sabe que você já aí vai muito de ter um controle, né? Principalmente de fluxo de caixa. Você sabe que vai faltar. Você sabe que daqui 20 dias você não vai ter os 30 mil que precisa para pagar essa conta. E aí não basta só viver de esperança e de fé. É número. Vai entrar? Tem previsão de entrar? Não tem previsão de entrar, mas eu tenho fé que eu vou vender. Fé é importante. Mas para a saúde financeira de uma empresa, precisa mais do que só fé. Então você vai olhar lá para aquela dívida para daqui de 20 dias, você tem no mínimo aí 5, 10 dias para você ir atrás de 10 bancos, 20 bancos. Você precisa que muda projetar. Muito. O caixa tem que ser projetado pelo menos 30 dias para frente, para você ter uma noção. Ok, se eu vendo no varejo, que aí eu dependo de venda todo dia, mas mesmo assim você tem um histórico. Você sabe como que a sua empresa se comporta. Até porque também depende da época do ano, tu vai vender mais, isso, menos, mas aí você já dias. sabe, né? Lógico que se a pessoa está começando, às vezes ela não tem muito essa noção. Então, é ainda mais importante ter uma reserva de caixa. Mas, assim, eu sei que naquele período, nós estamos aqui em maio, a minha empresa é varejo, Dia das Mães, eu vendo bem. Então, aqui vai ter um caixa bom. Então, ok, eu vou passar bem. Mas mês de junho é um mês fraco e eu tenho esses custos. Eu já vou saber o quanto que eu tenho previsto para entrar. Previsto, não é certo, lógico, né? Mas, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, em vias normais vai acontecer e eu sei mais ou menos o quanto que eu tenho para pagar, as coisas para pagar. Então, assim, bota uma margem ali, deixa, né, sempre com uma margem de segurança, que eu falo, deixa um caixa um pouco além. Se começou a baixar o caixa desse valor, eu tenho que ligar o alerta. E aí tu busca... Eu acho que não é o nosso tema aqui, mas eu acho que cabe a dica também, né, Fran? Não use cheque especial. Não, nunca. Que é o pior, né? Eu acho que é mais fácil um empréstimo do que um cheque especial. Não é o nosso tema aqui hoje, mas é comum também. O empresário, não entrou 30 mil hoje. Não, mas amanhã vai entrar. Depois de amanhã vai entrar. E aí ele deixa, eu vou deixar, não vou lá me incomodar para fazer um empréstimo, para não sei o quê. Deixa ali entrar no cheque especial. Mas o quê? 2, 3 dias do cheque especial me custa muito mais caro do que um mês de um empréstimo, né? Depende. Aí depende da instituição. Não é o crédito caro, mas é um crédito tão caro quanto antecipação de recebíveis, dependendo da instituição, tá? Aí, então, assim, cheque especial tu vai usar emergencialmente. Dica que eu dou, mas é emergencial, não né? tenha ele liberado, não tenha ele disponível. Às vezes o banco ele te oferece, você tem um limite de cheque especial, mas não libera, não autoriza
abrir no cheque, né? Eu esqueci a palavra, mas é que aí é automático, né? Ficou negativa, pega outro cheque especial. Não. Engraçado que muita gente, como tem liberado, acha que ele é restituível, mas é muito caro, então não vale a pena ele ser restituído porque é muito caro. É igual tu pegar um Nubank e tu fazer uma renegociação. É o juros mais alto que existe. Só que numa emergência, eu digo, é bom você ter isso disponível, porque é muito rápido, é muito fácil. Sim. Crédito fácil e rápido é mais caro. Sim. Então se planeje, né? Até porque ninguém faz análise de crédito, né? No crédito fácil e rápido. Que outras estratégias, principalmente para a Fran, porque do contrato a gente já trouxe essa questão, mas que outras estratégias podem me ajudar a não sofrer com inadimplência? Eu digo que pelo menos quem trabalha com bem de consumo de pequeno valor é utilizar cartão de crédito para vender, cartão, débito, crédito, não busca outras formas que assim é líquido que você recebe, por mais que às vezes a taxa que as operadoras de cartão cobram, mas assim você já embute isso no teu custo. Tu sabe que tu falando isso agora me veio um negócio na cabeça. A taxa do cartão é 10%. Mas, poxa, se a tua taxa de inadimplência é 10%, já tá elas por elas. Sim. Nossa, 10% da taxa do cartão quando você antecipa. Você antecipa. Agora, tipo, 10%. Quando eu tenho clientes que falam assim, o fulano que tá me devendo quer me pagar, mas ele quer me pagar parcelado. Eu falei, no cartão de crédito? Daí a pessoa, por quê? Eu falei, porque no cartão de crédito é a bandeira dele. Se ela cobrar 50% em cima do valor da parcela, é um problema muito dele. O problema é com ele. O problema é muito com ele. Tanto que eu tenho reclamações no Procon para fazer defesa em que a pessoa, porque a parcela era 139, iria no cartão de crédito para 147, meu cartão tá cobrando 200 e pouco. Eu falei, sim, mas o cartão não é teu? Os juros é teu? O acordo, o contrato que você fez com a sua operadora do cartão. Com a sua operadora de cartão, não é que na taxa que a gente paga, a operadora já embutiu ali estatisticamente a inadimplência que ela sabe que ela tem, né? Sim, claro, ela tem que se cobrir também. Isso. E aí, a cobrança de cartão, utilizar sistema automático de cobrança para notificar, como o Nada falou, você pode notificar e até, de certa forma, você tira a pessoalidade, não é você, pessoa, empresário, né? De quem é pequeno, que faz tudo, que faz a cobrança, não é você que está fazendo, é o teu banco, é o teu sistema de gestão que envia, que dispara a notificação para o teu cliente. Então, isso é bom, porque quem não é visto não é lembrado, é bem assim. Se você não fizer esses procedimentos de cobrança, você vai ser o último na fila do pão que vai receber. Né? Então, faça isso. Né? Se for. Mas quando a pessoa, assim, pessoa bem intencionada, a pessoa que, assim, deve e quer pagar, se você fica fazendo procedimentos de cobrança com um certo cuidado ali na fala e tudo mais, você consegue reverter muitas vezes. Eu sou muito fã da automação hoje. Automação, tu tem assinatura eletrônica, maravilhoso. Tu tem cobrança eletrônica pagando 60, 70 reais por mês, não é nem o 10% do teu prejuízo, porque tu vai ficar ligando. Às vezes é alguns centavos por cobrança que eles te cobram, taxas. Aí você pesquisa no seu banco digital, você pesquisa no seu sistema de gestão se existe essa opção, alguns é só por e-mail, outros por WhatsApp. E a projeção do caixa, né? Projetar o caixa. Ver assim, quanto que tu lá na frente, daqui a 30 dias, 2 meses, dependendo do negócio, como é que vai ficar o teu caixa de acordo com o recebível. Para tu saber se, às vezes, numa negociação, numa venda, eu posso parcelar? Como é que isso vai se refletir no meu fluxo de caixa lá na frente? Se é uma coisa grande. Vamos falar de novo, o exemplo da marcenaria, um projeto grande. Isso impacta bastante no caixa de um negócio, quem é pequeno, principalmente. Então, projete isso antes de talvez fechar uma negociação de venda assim no parcelado. Sim. Ou bote a taxa de antecipação, né? E aí é muito de cada segmento, né? Tem segmento que você tem margem para colocar essas taxas da operadora em cima. Tem segmento que não comporta tão bem. E não é só a margem em si, mas o mercado, os meus concorrentes também oferecem, porque se eles também oferecem, eles estão tendo que ter aquele custo embutido ali dentro, né? Da máquina do cartão, vamos falar assim. Agora, se você está num segmento que todo mundo só trabalha no Pix e você tentar oferecer o parcelamento no cartão, pode ser uma vantagem competitiva para vender mais. Mas, ao mesmo tempo, ou parcelamento no boleto, por exemplo. Mas pode implicar também um risco.
ou o risco da inadimplência no boleto, ou no cartão o risco de você estar vendendo no prejuízo e nem ver. Porque agora tem a taxa do cartão. Sim. Antes era no Pix. Só que eu sou uma pessoa que eu penso assim, se tu recuperar, pelo menos no cartão, por mais que tu venda um pouco mais, se o teu produto ou o teu serviço é muito bom, isso é a garantia que pelo menos você está sendo pago por isso. Que é o mais complicado. Você parcela e você fala que tem juros, mas é porque realmente a inadimplência é grande. Eu falo porque eu sou advogado de várias academias. Cara, botar em 12, 10 vezes no cartão é muito vantajoso. Tem a vantagem, né? Muitas vezes as pessoas têm essa barreira do cartão porque não tem limite, né, de crédito. Dependendo do valor, o meu limite do cartão é muito baixo, eu não consigo passar uma compra em 12 vezes. Um exemplo da mensalidade da academia, se você fecha o ano. Mas existe a recorrência. Que fez assim, ó, vou dar a volta para que você utilize do cartão. Que é a recorrência, para quem não entende, não sabe, mas eu acredito que muita gente conheça, é todo mês vir... Ele não compromete o teu limite. Todo mês ele faz a cobrança daquela parcela. A gente tá praticamente no final aqui do nosso episódio, tá? Se você ficou com alguma dúvida, manda ali nos comentários pra gente, tá? Que a gente vai procurar te ajudar ali, na medida do possível. Mas pra gente ir encerrando, normalmente eu chego aqui pra vocês e eu perguntar, tem uma mensagem final? Hoje eu vou trocar. Porque cobranças, essa parte de inadimplência, cobrança, recebível, ela envolve muito financeiro e jurídico. Se torna uma relação muito íntima desses dois setores, né? Vocês enxergam isso como uma sinergia e de que forma essa sinergia ela pode ajudar a empresa a ter menos inadimplência, a melhorar a gestão de cobranças, ter essa conversa entre o financeiro e o jurídico, por exemplo? Eu posso dizer, eu acho que o que ela falou contribui muito para o meu serviço, porque se você toma as cautelas necessárias a partir do momento em que a pessoa entra no seu estabelecimento e faz um pedido, reduz drasticamente o meu trabalho, porque a pessoa não tem necessidade de recorrer a um advogado, a não ser quando ela esgotou todas as vias para receber. Então, se ela já tomou as cautelas para receber, provavelmente ela nem vai me procurar. Não é que eu não esteja, né, precisando de demanda, mas a diferença é que tem demandas que elas são tão infrutíferas em que eu vou ficar 10, 12, 15 anos tentando cobrar uma pessoa que era só ter feito uma simples consulta de R$19,90 no Serasa. Reduz a burocracia, é isso. Então, o jurídico precisa trazer o suporte para o financeiro, o administrativo, quais são as melhores práticas, fazer uma política de melhores práticas de cobrança, como fazer desde lá do início, vem um cliente, o cadastro, analisa crédito, faz todo esse processo, o jurídico vai explicar, vai ajudar ali na elaboração do contrato, uma coisa bem feita, e aí, com certeza, não vai zerar, né? Não vão zerar, provavelmente. Mas vai reduzir drasticamente o custo judiciais que você vai ter. E sai dos 10%, né? Que já era concebido como uma pessoa assim, 10% é prejuízo que a minha empresa vai ter. Muito menos, porque nem vendeu. Reduz a taxa de inadimplência. Nossa, com certeza. Então, assim, é muito... Tem que ser sentado do lado, assim. Os dois setores precisam estar, assim, alinhados. Muito alinhado. Maravilha. Obrigado pela participação de vocês, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar a curtida, tá vendo? O episódio foi bom, não foi? Então, se você ainda não deixou a curtida, deixa a curtida. Se inscreve para acompanhar os próximos episódios. Assiste aí a playlist dos episódios anteriores, que estão muito bons também, tá? Vem conhecer a M8. Fran, Neto, obrigado pela participação de vocês. Obrigado por contribuir mais um pouco aqui com a galera que acompanha a gente. Obrigado. Tá? E é isso. Obrigado pela sua participação até aqui, que, né, assistindo a gente. E a gente se vê no próximo episódio.